Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E lembrando sempre que o Resenha Cast tem oferecimento da Óticas Visão, a mais tradicional ótica da nossa cidade e que você encontra em 3 ruas tradicionais aqui de Governador Valadares. Tanto na Rua Belo Horizonte, na Rua Peçanha e na icônica Rua Barão do Rio Branco, ou seja, opções não faltam para você poder ficar de bem com a sua saúde de visão e, claro, além dos óculos de grau, nas Óticas Visão você encontra as melhores opções para óculos solares. Portanto, Óticas Visão, a mais tradicional ótica de Governador Valadares e que está aqui no Resenha Cast. Além também do Laboratório Examinare. Você que está precisando fazer algum tipo de exame, diagnóstico por imagem, passa aqui na Rua Barão do Rio Branco, no Laboratório Examinare, de frente para uma das unidades da Óticas Visão, para você poder ficar de bem com a sua saúde. Hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na história da maquiagem da nossa cidade. Falo dela, a maquiadora profissional Glenda Castro, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Glenda, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra inenarrável poder ter a oportunidade de imortalizar a sua história de vida aqui no Resenha Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, a oportunidade é minha, eu agradeço demais por você lembrar de mim e agradeço o convite. Tamo junto, Glenda. E para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz com muita maestria, nós sabemos que o assunto saúde mental ele ganhou força, ganhou evidência em toda a sociedade através de tudo que aconteceu em 2020, sobretudo ali no final de fevereiro e início de março, que foi a pandemia da Covid-19. Haja vista que na nossa cabeça, nós temos muito clara a ideia de que se debatia saúde mental até 2020 e passou a se debater saúde mental pós-2020 de uma forma totalmente diferente. É verdade. Feito essa pequena introdução, como está a Glenda Castro mentalmente falando neste ano de 2025? Então, esse ano 2025 tá um turbilhão, né? Estou me despedindo de Valadares, minha cidade raiz, eternamente nascida em Valadares, criada ali na região do bairro São Pedro Universitário. Então, tá sendo um turbilhão de ansiedade, assim, pelo novo, por estar mudando de Valadares. Mas Valadares faz parte da minha vida profissional, familiar, de infância. Então, tá sendo bem, assim, uma semana, é minha última semana em Valadares, estou indo embora domingo, gente. Coraçãozinho tá apertado, viu? Mas eu tô feliz. Eu sei que todas as coisas, né, cooperam pra gente que serve a Deus e Ele nos mostra o caminho, a direção, então isso traz paz. Mas eu tô tranquila, ansiedade gostosa. Sim. Não é nada que eu perca a noite de sono. Às vezes as minhas clientes brincam assim, nossa, você não deve nem estar dormindo. Eu falo, não, eu durmo, e durmo muito bem. Sou tão ansiosa para viver o novo, mas eu tô ótima, graças a Deus. Eu sou muito tranquila. E sobre a sua vida e pensando naquilo que todo mundo viveu na pandemia, Nossa. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Algo que você levará e carregará para sempre consigo? Nossa, que mais importante, né? A gente aproveitar as pessoas cada dia. Que amanhã não pertence a gente não, né? Pertence a Deus. E aí a gente viu ali que aquela correria do dia a dia... Eu tinha muitas noivas naquele ano. Sim. Muitos casamentos que tiveram que ser adiados por causa da pandemia e tantas pessoas queridas. Graças a Deus, assim, eu não perdi pessoas próximas de mim, não. Sim. Mas eu vi pessoas próximas de mim perdendo pessoas amadas, né? Então, achei muito triste, muito sofrido. E eu vi aquilo tudo. E, assim, é um turbilhão de coisas que eu te falo por experiência. Ao mesmo tempo que as pessoas viam que nós tínhamos que nos isolar e cada família quietinha, era uma coisa estranha, né? Tipo, parou o mundo. Eu confesso, assim, que, claro, toda a situação da doença e tal, né? Do vírus, muito, muito triste tudo isso. Mas acho que o mundo precisava parar para as pessoas... Não para ninguém morrer, meu Deus, nunca. Mas para as pessoas verem, assim, onde está o valor ali? Né? Eu trabalho tanto, correria, mas às vezes você não tem tempo de ficar com as pessoas dentro de casa.
Então, as pessoas tiveram que conviver com as outras dentro de Sim. casa. Então, esse momento de conviver, tirando o vírus, né, as pessoas que morreram, foi bom para as pessoas conviverem mais e dar mais valor, né, às pessoas. Mas achei, assim, muito horrível tudo aquilo, né? Tanta gente morreu. E eu não sei, eu confesso que eu não peguei Covid. Eu nunca fiz os testes. Sim. Talvez eu era sintomática. Mas eu nunca tive nada. Nada. E ao mesmo tempo, trazendo para o trabalho. Nós estávamos ali. Ninguém pode trabalhar. Tem que fechar tudo. Mas o povo queria ir para o salão. Sim. As mulheres queriam se arrumar porque eram franjas cortadas. Me chamavam e falava, Glenda, olha que eu tava louca dentro de casa, não podia sair. Eu cortei minha franja. Tinha Eu nada pra cortei o fazer. cabelo. Aí eu ficava consertando, né? Tentando consertar Aham. aqueles cabelos assim. E eu via que muita gente tinha dificuldade de vou ter que ficar em casa. Eu confesso que pra mim não foi difícil, não. Mas eu sou muito metódica. Mas eu percebi que muitas pessoas quase piraram de ter que ficar em casa ou ter que conviver com as pessoas. Foi muitas experiências que eu tive com pessoas contando como foram as experiências delas, Sim. que bem diferente do que eu penso e vivi, mas bem trágico também. Como era a Glenda Castro nos tempos de colégio estadual? Assim, eu sempre fui uma boa aluna. Nunca fui aquela aluna de querer colar, Sim. mas Tem certeza? já tentei. Mas eu era Ah. muito medrosa. Eu sempre fui muito medrosa. Eu sempre tive aquela preocupação assim, nossa, vão me pegar. O que vão pensar de mim? Vão me Sim. julgar. Eu me preocupando com a opinião alheia. E também de decepcionar minha mãe, né? Mas eu era bem atentadinha. Eu gostava de brincar e gosto de falar, né? Sim. Então, o que as mais pessoas chamavam atenção é, para de falar, Glenda, eu vou te mudar de lugar. E eu tinha assunto e vão conversando, então conversava demais na aula. Sobre o tempo de escola, eu costumo dizer que ele é o tempo mais nostálgico das nossas vidas pelo fato de que, de fato, é um período que não volta mais. Né, que delícia. Não só aquilo que a gente vive dentro da escola, mas principalmente sobre aquilo que é a nossa vida durante o período escolar. Haja vista que, se a gente parar para pensar, durante o período escolar, a nossa única responsabilidade era qual? Passar de ano. Só isso. O que a gente tinha de preocupação na nossa vida, é claro que muitas pessoas às vezes tinham que já trabalhar, estudar, mas em suma, a nossa única preocupação era passar de ano. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos. Aí, viu? Então, eu já trabalhava e estudava. Eu faço parte Fiz desse questão de percentual fazer a aí. ressalva. A minha mãe e minha tia já trabalhavam no salão, né? Minha tia tinha montado um salão. Sim. Então, eu era, tipo, a secretária com 11 anos. Então, eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Então, na quinta, na sexta e no sábado, quando eu saísse da escola... Já ia quer dizer, direto. na quinta e na sexta, né? Que sábado não tem aula. Eu tinha que já ir direto Sim. pro salão. Então, eu já trabalhava com 11 anos no salão ajudando. Já fiz questão Já de fazer era. essa ressalva. E sobre tudo isso que nós falamos aqui agora, dá pra gente poder afirmar que o tempo de escola, ele acaba trazendo inúmeras lembranças de tudo aquilo que a gente viveu dentro de uma instituição de ensino. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Glenda, que quando você passa em frente ao colégio estadual, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar vivendo, vem na sua cabeça na hora. Gente, é uma experiência de adolescente, né? Eu acho que nem meu marido sabe disso. Se ele vê esse podcast, ele vai ficar meio horrorizado. Tava naquela fase de adolescente revoltado? Por que Sim. adolescente tem essa fase, né? Eu era muito magra, o apelido era Olivia Palito, aquele cabelo meio bagunçado, Sim. sabe? De adolescente. E meio revoltado que meus pais tinham passado por um divórcio. Então, o adolescente revoltado mesmo. Sim. Que tinha que ir até na psicóloga. Era eu. E aí, eu nunca fui boa pra desenhar. Minha letra é horrível. Pra você ver, eu sou maquiadora. Sim. Mas não sei escrever direito. Minha letra é péssima. E nem pra colorir. Eu nunca tive habilidade. Minha mãe achava até que eu tinha algum problema. Meus Sim. desenhos eram muito feios. Até então não foi detectado que eu tenho problema, não. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que era uma professora, não vou falar o nome, mas era muito querida. Muito famosa no colégio estadual. Sim. De geografia. Muito conhecida. E tinha que pintar um mapa no isopor. Cara, imagina eu com a minha péssima habilidade. E aí, na aula dela, como eu não gostava da aula dela, eu fiquei em recuperação. Sim. E aí a gente tinha que fazer uma pintura no isopor. Mais difícil, era um mapa, eu não lembro qual país que era. E valia muito ponto. E tinha ficado eu e 2 meninas. Aí uma menina pegou e falou assim, olha, eu conheço um cara que pinta. E vai ficar perfeito.
que vocês acham da gente pagar? Falei, gente, mas isso é crime, é desonesto, eu sou crente. Mas eu topei, eu queria passar de ano pra ir pra praia. Claro. Então dá X pra cada um, beleza. E aí, naquela semana de pagar, que era dinheiro, né, não tinha Pix, eu tinha passado mal de garganta infeccionada, como sempre eu fico, como eu tô com essa voz horrível. Eu não fui na aula alguns dias. Não tinha WhatsApp, né? Sim. Nem celular, muito menos. Então, tipo, o trabalho era na sexta. Eu voltei na aula, tipo, na quinta. E aí eu apareci, falei com ela, e aí, tá tudo certo pra amanhã? Eu trouxe dinheiro. Você sumiu. Aí eu falei, eu tava doente, mas tá tudo certo, eu te dei meu nome, tá aqui minha parte do dinheiro. Eu não coloquei você. Eu achei que você não vinha. E aí, então, eu ia tomar bomba. Aqui eu fiquei tão revoltada. E aí, como eu tinha uma fase de comer unha e eu tava tentando parar, Sim. sabe aquelas lixinhas de metal? De lixar unha de mulher? Sim. Não é aquela de papelzinho, é uma de metalzinho mesmo. Eu andava com aquilo na bolsa. E aí ela falou que não ia me colocar, que eu que me virasse, como eu sumi, ela não me colocou nesse trabalho. Gente, imagina um adolescente todo problemático, revoltada. Eu falei, então tá bom. Então eu vou tomar bomba. Eu vou me vingar. O que eu vou fazer? E aí na hora que deu recreio, o quadro, aí ela chegou lá levando esse isopor. Já tava levando, acho que era no dia mesmo de entregar, não recordo agora. E aí na hora que deu recreio, eu fui lá na sala, peguei o desenho de isopor, tamanho dessa mesa assim, e eu piquei ele todinho na lixo. E eu coloquei tudo na mesinha dela e na mesa da outra menina. Gente, quando essa menina viu, imagina, né? Ela era desse tamanho, eu desse tamanhozinho magrelinha. Sim. Ela queria me bater. Aí chamou o diretor, a professora veio. E aí, quando eu contei pra professora o que tinha acontecido, a professora ficou um pouco do meu lado porque ela falou assim, olha, vocês estão erradas de pagar alguém. E você tá muito mais errada de quebrar o trabalho todo. Você é doida, menina. Me xingou toda. Ela era bem doida. Só que a professora falou assim, olha só, esse trabalho não foi pago. Tá muito mal feito. Ela pintou e tentou extorquir vocês. E eu odeio extorsão. Então, vocês três novamente estarão todas reprovadas. Só que Deus foi tão bom que teve misericórdia, não reprovou a gente, ela deu oportunidade de fazer um trabalho individual. Sim. E tudo mais. Mas essa lembrança de eu ter quebrado, sabe? Eu achei meio psicopata. Aí toda vez que eu passo no colégio estadual... Você lembra dessa cena? Eu falo, Deus, onde que eu tava com a cabeça de quebrar o trabalho todo e pôr em cima da mesa da menina? Coisa de adolescente. Sobre coisas de adolescente, tempo de escola, qual é o professor ou professora da sua vida? Nossa, eram tantos. Essa professora, né, bem marcante de geografia. Tem que falar o nome. É a Augusta. Não tem quem não conhece a Augusta estadual. Ela era bem brava, sabe? Muito inteligente. Mas tem um que eu vejo ele até hoje caminhando na ilha. Acho que ele mora ali perto. Toda vez que eu passo por ele. Mas eu esqueci o nome dele. É Manuel. Manuel, parece. Nossa, era um professor bem marcante. E tinha um de português também. Eu sempre gostei da língua portuguesa. Antônio. O Antônio, professor de português, sabe? Ele mandava escrever o verbo conjugado em todos os tempos. Uau. E era cadernos e cadernos e a gente tinha que escrever. E ele falava assim, sua letra é horrível. Uma moça escrever igual um homem. Que letra horrível. Você vai escrever tantas palavras, conjugar todos os verbos, todos os tempos. E eu comprava um caderno desse tamanho, eu tinha que escrever aquilo tudo. Achava um absurdo. Mas foi bom que minha letra ficou menos pior. Ele também achava ele muito inteligente. Não sei se ele tá vivo, nem Augusto, mas o Manuel, eu vejo ele na ilha sempre. São marcantes. Sobre a Glenda Castro, estudante do colégio estadual, e a Glenda Castro, maquiadora profissional. Como é que se deu essa história com o passar do tempo? Nossa, são pessoas bem diferentes, né? Então, aí naquela época ali eu já começava a trabalhar no salão, como eu disse, né? E foi ali que eu fui me descobrindo. Eu cresci nessa área da beleza, né? Eu nasci nela, pela minha mãe, pela minha tia. Cresci vendo minha mãe fazendo unha na casa das pessoas, ela me levava. E fazia unha em casa também, e minha tia também fazia unha na casa das pessoas. Até minha tia montar esse espaço e eu ia trabalhar com elas. Sim. Então foi ali aquela descoberta que, tipo... No começo eu confesso que eu não queria ir lá trabalhar com elas. Porque eu falava assim, eu vou ficar trabalhar e tal, eu não quero trabalhar, eu quero brincar. Mas aí ali foi pegando um amor por aquilo tudo, sabe? E aí eu fui me descobrindo. E a minha mãe era maquiadora também, além de fazer outras coisas no salão. E foi ali que eu fui desenvolvendo, estudando, crescendo. Sempre procurei estudar bastante, porque a gente nunca sabe tudo, né? Sim. E nessa área de maquiagem é uma área muito extensa, que exige muito estudo. Todo dia lança uma nova tendência, um novo produto. Então, eu cresci muito como profissional, como pessoa dessa adolescência pra cá. Ainda tô crescendo, né? Que ainda vou ter experiência agora de mudar. Exato. Tem muita coisa nova aí por vir. Sobre a sua parte da vida,
voltada para a área da maquiagem. E eu percebo, e até pelo contato que eu já tive aqui com inúmeros profissionais da área da beleza como um todo, que muitas histórias são parecidas com a sua. Em qual sentido? Desde a infância, por algum motivo ou outro, já teve ali o primeiro contato, de certa forma, com a área da beleza. Ajudando a mãe, ajudando uma irmã, uma tia, enfim. E isso aconteceu com você. Só que por um período começou sendo algo que você só ajudava. Só que eu imagino que para você estar onde você se encontra, passou a ter aquele start de ser algo que você ajudava pessoas próximas para ser algo profissional, para ser de fato o seu trabalho. Quando que deu esse start para poder se tornar o seu trabalho e embelezar outras mulheres através da maquiagem? Como você falou, eu acho que já nasce com uma vocação, sabe? Eu era pequena, eu já imaginava as bonecas maquiadas, eu pintava a unha das bonecas, eu cortava o cabelo das bonecas. Então eu já nasci, assim, gostando muito dessa área. E tive a inspiração, né? Minha mãe e minha tia, que me incentivaram muito. Aí a minha mãe faleceu, então ela não continuou nessa área da beleza, a gente perdeu minha mãe muito nova. E a minha tia também não quis mais trabalhar nessa área da beleza. Hoje ela é empresária lá no Espírito Santo, ela tem loja lá. E aí, nesse período, eu também parei de trabalhar na área da beleza. Eu fui trabalhar no shopping, em lojas. Trabalhei em algumas lojas no shopping. Sim. Saí totalmente da área da beleza. Foi num período de 4 anos, sem trabalhar na área da beleza. E aí, às vezes, eu tava... Porque eu não sou só maquiadora desde então. Como eu cresci dentro do salão, eu cortava cabelo. Corto até hoje. Depilação, design de sobrancelha. Faço muita coisa. E eu tava no shopping, as clientes passavam, nossa, Glenda, você podia voltar, minha sobrancelha, ninguém nunca mais fez, como você fazia, e meu cabelo ninguém cortava e tal. Mas eu não tinha vontade de voltar, porque como minha mãe morreu, sabe, me trazia uma lembrança triste, eu ter que voltar para a área da beleza, eu perdi minha mãe nova e tal. Mas foi passando o tempo, né, o luto passa, você vai se curando daquela dor. E aí eu olhei e falei, cara, eu gosto disso. Eu não sou feliz no comércio. Nada contra o comércio, mas eu nasci para a área da beleza, Sim. Né? Então, eu fui me curando daquela dor e aí, em 2007 eu tive a oportunidade novamente de voltar para a área da beleza. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter voltado. O que é ser uma maquiadora profissional? É difícil, tá? É difícil, principalmente em Valadares, onde tem muitos talentos. É um campo enorme. O cliente aí, ele pode escolher quem ele quiser, são excelentes profissionais. É uma concorrência, assim, na minha opinião, sadia. Eu não tenho problema com ninguém, graças a Deus, nem rivalidade. Eu nunca gostei disso. Sou muito neutra, imparcial e vivo na minha bolha. Tenho várias colegas da área e tenho várias pessoas que fazem freelance para mim. A minha equipe é maravilhosa. Quando a gente tem noivas e madrinhas, às vezes eu costumo trabalhar com uma equipe de 10. E vou sentir muita falta delas, e elas sabem disso. E é muito difícil por isso, tá? Você tem que estudar, Sim. se dedicar, senão você fica para trás. Mas isso é bom, porque a concorrência ela faz bem para a empresária, né? Para o empresário. Porque você é obrigada a se cobrar mais, a se dedicar mais e a estudar mais. Então, eu sempre achei Valadares maravilhoso. As valadarenses gostam de andar bonita. Qualquer ocasião, ontem, domingo, eu maquiei uma cliente muito querida minha para ir na formatura do filho. Eu acho isso esplêndido. Não, eu vou na formatura do meu filho, não, eu quero ir linda maquiada. Claro. Então, eu acho muito bacana. Espero que as paulistanas sejam assim também. Sentirei muita falta das valadarenses. Então, você tem que estar preparada para isso, né? Claro. Para vários tipos de... Por exemplo, eu me especializei em pele preta. Né? Chega uma cliente, ela tem uma pele preta. E se eu não tiver estudado e não tiver o produto? Ah, uma pessoa tem vitiligo. E se eu não tiver estudado e não tiver o produto? Ah, eu tenho uma pele madura. A mesma coisa. Ah, eu sou uma pele muito oleosa. Então, você é obrigada, se você ama o que faz, ter todas essas especialidades. Então, isso me fez ter muita curiosidade, estudar mais e poder atender todo mundo por eu amar o que faço. Sobre algo que você citou durante a sua última explanação, me chamou muita atenção o fato de você ter ressaltado a quantidade de profissionais que atuam nesse mesmo segmento em que você está inserida. E quando existe o movimento de extensão de uma área profissional, acaba gerando muita concorrência entre os próprios profissionais pertencentes a esse segmento. Só que tem um detalhe. Ao mesmo tempo que é algo bom,
porque acaba motivando outros profissionais, na medida em que vai aparecendo ali uma mulher que também faz maquiagem, que é manicure, enfim, pode ser ruim porque muitos profissionais podem ficar para trás, na medida em que não vão se atualizando no Exatamente. mercado. Porém, eu olhando de fora, percebo que isso não aconteceu com você, porque já são quase 20 anos se mantendo numa lista seleta de profissionais que atendem da melhor forma possível e que eternizam momentos na vida de quem te procura e entrega toda a confiança para fazer com que você possa embelezar uma mulher que tem algum evento importante, a formatura de um filho, um casamento, enfim. Uhum. Por que você é a Glenda Castro, com mais de 14 mil seguidores no Instagram e que ao longo do tempo colecionou esse contato extenso com milhares de clientes? Eu sempre, primeiramente Deus, né? Que sem ele a gente não é nada. Eu não sou mais do que ninguém. É ele que nos capacita. Sim, amém. E outra coisa, quando eu comecei, eu era péssima. Eu ainda tenho muito que melhorar. Mas eu sempre coloquei assim, elas vão gostar de você primeiro. E depois elas vão gostar do que você faz. Primeiro, a gente olhando pelo mundo do marketing, de estratégia de venda. Eu gosto muito de vender, eu gosto de gente. O pessoal brinca, você veja até o urubu voando. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de ver a pessoa feliz, consumindo. Então, o meu mundo é esse. E aí, o que acontece? Eu acredito e percebo nesse tempo todo de profissão que eu não sou melhor do que nenhuma maquiadora de Valadares. O que me fez diferenciar de algumas, que algumas também se diferenciaram de outras, é a sua pessoa. Primeiro você se vende. A pessoa, quando ela procura, ela tem que gerar uma conexão com você. Você se vende primeiro. Então, primeiro, quando a pessoa me contrata, ela contrata a Glenda. A Glenda que ela conversou, que ela teve um contato, para depois ela me contratar a profissional. Porque se ela olhar primeiro somente o profissional, e se ela não tiver ali uma empatia, uma ligação com aquela maquiadora, a pessoa não vai talvez fechar um contrato. E talvez ela não vai ficar à vontade no dia dela de noiva, falando sem ser a maquiagem social, que é um grande dia, muito sonhado. Você quer ficar à vontade. A noiva passa por um turbilhão de coisas, de sentimentos e coisas que acontecem na semana. Então, se você tá ali com uma pessoa que vai tratar aquilo como, você é mais uma. Você tá com problema lá no seu vestido? Eu não trabalho com vestido. Eu não tô nem aí. Meu negócio com você é maquiagem. Não é assim que funciona. Você pega o pacote todo. Você vive o sonho dela ali. Então, eu acho que o que me diferenciou sempre, né, de tudo isso que a gente conversou, foi o meu atendimento com elas. Sabe? O jeito que eu trato elas. Eu sei que eu sou simpática. Mas é porque eu gosto de gente. Sim. Sabe? Eu gosto de tratar as pessoas com carinho. Eu sempre penso, eu quero tratar as pessoas como eu gosto de ser tratada. Sim. E eu olhar ao lado da pessoa, ter empatia. Então, eu também sempre gostei de perguntar. Às vezes a pessoa vinha fazer um orçamento. E aí a pessoa sumia uns dias. Aí depois ela voltava. Glenda, então, eu voltei, eu vou fechar com você. Aí eu falava, mas por que você resolveu fechar comigo? É porque eu fiz orçamento com algumas pessoas. Além de algumas nem responder, algumas falaram. Eu mandei, né? Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, vou casar tal data. Queria fazer um orçamento? Aí algumas respondiam. Bom dia, tudo bem? Segue o PDF, qualquer dúvida estou à disposição. Cara, é um IA atendendo, tipo assim, mecanismo. Sim. Sabe? Eu não gosto disso. Eu gosto de mandar áudio. Você percebeu, né? Sim. Porque eu acho que isso gera conexão. A pessoa tá ouvindo sua voz, sabe? Então eu mando, oi, tudo bem? Quando é que é seu casamento? Como é que você conheceu meu trabalho? Vou marcar de encontrar pessoalmente. As pessoas gostam disso. Depois da pandemia, principalmente. Sim. As pessoas ficaram mais carentes. Então, por que não oferecer um atendimento de qualidade? Tratar a pessoa como ela merece ser tratada? Então, eu acredito que isso me fez destacar mais na minha área. Além de eu estudar muito. Claro. Mas isso é o principal fator. Tem um aspecto para lá de positivo que eu enxergo no trabalho que você exerce, que é fazer com que o seu nome e, consequentemente, o seu trabalho possa ser imortalizado na retina de outras mulheres que, no dia do casamento, por exemplo, entregaram toda
a sua confiança para fazer com que você pudesse ser eterna num dia eterno para essas mulheres. Como é para você saber que daqui a 20 anos, por exemplo, o seu nome sempre será lembrado na vida de uma noiva que no dia do seu casamento foi no seu espaço e ficou ainda mais bela para o dia mais belo da sua vida? Nossa, é lindo demais. E eu já passo por isso, por exemplo. Como profissionalmente com noivas eu trabalho desde 2012, profissionalmente, porque amadora eu já trabalhava há muito tempo. Já essas noivas de 2012 já têm filho e tal. Então, assim, às vezes elas... Igual quando eu comecei a falar no Instagram que eu ia embora, eu demorei um pouco pra falar. Sim. Porque eu sabia que eu ia sofrer. Então, em setembro eu comecei a falar. E algumas começaram a me chamar no direct e falar assim, Glenda, você é maravilhosa e tal. Você me arrumou há 10 anos. Olha aqui a foto de nós duas. Eu nunca vou te esquecer. E tá... Gente, eu chorei, né? Eu até fiz uma história depois chorando. Porque, tipo assim, eu achei tão bonito de ver que há 10 anos eu arrumei aquela pessoa. E a pessoa ainda lembra com carinho. Não tem coisa mais linda do que isso. É muito bom. Qual que é a grande característica existente na sua maquiagem? Beauty. Eu não gosto de maquiagem pesada. Eu gosto da maquiagem embelezadora. Eu não gosto de transformação. Eu gosto de pegar a pessoa e realçar a beleza dela. Então, eu gosto de uma pele com pouca base, um contorno mais sutil, um cílios mais delicado, um pouco delineado. Então, isso, graças a Deus, entrou muito no mundo das noivas. Sim. Então, isso também fez um diferencial. Tipo, Glenda, eu escolhi você porque eu vi que sua pele é levinha. E a maquiagem não derreter, né? A questão da pele blindada. Então, foi mais a questão da minha maquiagem ser mais leve. Para você poder chegar nessa conclusão e abordar esse tipo de trabalho dentro da maquiagem, imagino eu que demandou muito estudo. E a questão do estudo na área da beleza, eu acho que deve ser sempre enfatizado por vocês profissionais, porque para quem é leigo, acha que uma maquiadora, ela trabalha com maquiagem porque ela sempre teve o dom, já maquiava as amigas na época de escola, na época da infância, e aí começou a trabalhar com isso, começou a ganhar dinheiro. Mas existe um outro lado oculto, na visão de quem é leigo, de todo o trabalho que vocês possuem estudando para poder se aperfeiçoar dentro do mercado de trabalho. Quais foram as suas fontes, ou quais têm sido as suas fontes de estudo para você ser quem você é hoje? Voltando lá no tempo, em 2012, quando eu virei maquiadora profissional, nossa, era naquela época que usava olho preto e batom rosa. Então, minha maquiagem não foi beauty eternamente, né? Ela começou bem pesadinha. Mas eu não gostava, sabe? Era uma tendência, eu fazia aquilo porque era o auge, mas eu olhava e falava, nossa, eu queria menos. Sim. E aí foi, graças a Deus, isso foi entrando no mercado. Então, de inspiração, a gente tem muitos professores. Hoje em dia, o Brasil, você não precisa ir para fora. Você pode ir para fora porque é interessante o cliente olhar e falar assim, nossa, ela foi em Paris fazer um curso? Eu quero ir, se Deus quiser. Eu quero ir em Paris fazer uma especialização. Mas as brasileiras, as minhas queridas professoras brasileiras são maravilhosas. Muitas professoras que, cara, você olha e fala, não tem necessidade nem de eu ir para fora, não. Então, assim, eu sempre busquei estudar com as melhores. Eu sempre peguei... Eu falo que, às vezes, um maquiador, quando ele não se destaca, a primeira coisa que você pode ter certeza, mas é porque eu faço marketing e tudo. Duas coisas. Ele não especializou e tá ficando para trás. E ele não faz uma propaganda. É só isso, é simples. Não tem outra matemática. Essa é a questão. Não estudou, não divulgou. Então, eu sempre gostei das duas coisas. Sim. Sempre gostei da divulgação e sempre gostei de estudar. Mas a maquiagem, o estudo, pra gente estudar na área, não é barato, não. É um investimento alto. Mas é um investimento, Claro. não é um gasto. Então, aquilo pra mim é prazeroso. E eu vejo e falo assim, não, eu preciso melhorar nisso. Aí você pega uma dica com a professora, aprende tal coisa, conhece novos produtos, melhora a sua qualidade de trabalho. Então, vale muito a pena. Então, no Brasil, nós temos várias professoras maravilhosas. O que era o mercado da maquiagem em 2012 em Governador Valadares e o que se tornou o mercado da maquiagem em Governador Valadares em pleno 2025? Olha, de 2012 para cá, muita coisa aconteceu. Até tem um destaque lá nos meus destaquezinhos lá. Uma história antiga que eu fiz em 2018. Onde naquele ano de 2018, se eu não me engano,
Ou eu atendi 114 noivas no ano, ou foi 140. É muito para um ano. Sim. É muita noiva. Nunca mais eu atendi essa quantidade igual eu atendi em 2018. Eu posso falar que foi o auge. E desde então começou a aparecer vários outros maquiadores e o público se dividiu. Isso faz parte também. Porque se você olhar, tá, o público se dividiu, mas a maquiagem ganhou mais valor. Em questão de dinheiro, em questão de aumentar o custo dela, porque se tornou uma coisa que a noiva fala, não, eu quero ter, igual eu já atendo no Hotel Pedra Negra e também atendo onde a noiva quer que eu vá. Então as suítes são lindas, um ambiente bonito. A noiva sonha com isso. Então se tornou algo de valor, que as noivas podem ter esse dia tão sonhado. Sim. Cresceu muito em questão de cada dia mais as noivas. Eu pensei que ia diminuir. Quando eu comecei em 2012, questão de noiva, eu diminuí a quantidade, igual eu falei, por ano. Mas não diminuiu os casamentos. As pessoas ainda fazem questão de ter um dia de noiva tão sonhado. Isso é lindo. Isso é lindo. Então eu acredito que para quem quer investir nessa área, para quem gosta desse mundo, não é uma área que vai sumir. As mulheres sonham. O casamento, né? Eu acho que a mulher já nasce enraizada. Quero casar e quero ser mãe. Então, a maquiagem faz parte desse pacote aí. Exato. O dia da noiva, a produção. Sabe, aquele dia sonhado. O noivo vai mandar o buquê pra noiva. A dica, hein? Que você vai casar no que vem. Sim. O noivo vai mandar o buquê pra noiva lá no dia do casamento. Ela falou isso lá no dia passada. da noiva, né? Ela vai receber um buquê de flores lá no dia da noiva dela. Então, assim, é lindo. Quando elas estão emocionadas e choram que recebem um buquê, alguma coisa assim... Eu choro junto, eu sou uma manteiga, eu acho lindo demais, maravilhoso. Qual é a diferença dos tipos de maquiagens para uma noiva, para uma formanda, para uma debutante, para uma madrinha de casamento, para uma mãe de uma formanda, para uma mãe de uma noiva? Eu falo sempre que a maquiagem ela é única, né? Então, para cada pessoa, você tem que... Eu acho que isso também faz um diferencial no profissional. Às vezes, quando chega uma cliente e fala assim, eu maquiei tal lugar, não gostei. Mas gostou por quê? Eu falei que eu não queria olho preto, meu olho ficou preto. Então, acho que falta isso. Eu gosto de conversar e falar o que você gosta e o que você não gosta. Eu acho que é 5 minutos que você perde ali que você salva o mundo. Porque a pessoa não vai sair insatisfeita e você vai atender a expectativa dela. Então, às vezes, acho que falta isso no profissional, naquela correria. Tipo, eu tenho 10 maquiagens pra fazer. Mas, cara, pergunta a pessoa o que ela gosta e o que ela não gosta. É simples. Então... Cada maquiagem ali é única, sobre um atendimento personalizado de cada pessoa. É uma mãe? Então a pele dela é madura. Vamos perguntar para ela qual a parte que incomoda mais. A gente já sabe que uma pessoa de pele madura não vai fazer uma maquiagem forte, porque realça um pouco mais a marca de expressão. Uma debutante. Então é um atendimento único em qual sentido? Às vezes a debutante é um pouco mais mocinha, mais ousada. A mãe deixa por cílios postiço, por mais brilho. Aí tem uma outra que a mãe fala, não quero ir com cílios postiço não, ela é muito menininha. Quero manter essa delicadeza, pouco brilho, batom clarinho. Aí uma outra debutante, não, pode usar batom vermelho. Então, é muito personalizado para cada ocasião. Mas o que diferencia totalmente, assim, falando do mundo da noiva, é o que a gente estuda muito, é mais essa questão da pele resistente. Né? A noiva vai se emocionar, ela vai chorar e saber que a maquiagem não vai derreter. E também o calor de Valadares, né? E lá em São José do Rio Preto fica para trás, não. Imagina. É quente igual aqui. Então, assim, essa questão da pele resistente na noiva e até nas convidadas, que eu também não vou fazer uma cliente, igual ontem, uma minha cliente, 3 horas da tarde na formatura. Sim. Você viu o calor que tava? Nossa. Você não faz uma pele resistente nela. Não chegar lá toda derretida. Então, assim, essa qualidade e pegar cada atendimento e personalizar, esse é o diferencial. Agora eu vou entrar num detalhe que faz parte da vida de qualquer ser humano, mas se atendo ao que você faz, vamos falar sobre a questão de rentabilidade dentro do mercado da maquiagem. E onde eu quero chegar. Sobretudo, você que faz parte desse grupo seleto de grandes maquiadoras de Governador Valadares, é perceptível aos olhos de um leigo como eu, que na medida que o tempo vai passando, acaba sendo um trabalho muito rentável, financeiramente falando. E é um dos tópicos mais importantes, se não for o mais importante de todo e qualquer trabalho. Porque todos nós precisamos viver. E é através do dinheiro que a gente consegue viver. Pensando na sua carreira, e você fez questão de ressaltar que desde 2012 você é maquiadora profissional. 13 anos se passaram. Pensando na vida que você construiu financeiramente
e em todo o nome que você possui aqui em Governador Valadares. A Glenda de 2012 imaginava ser a Glenda de 2025? Não, eu vou te contar uma experiência que eu tive em 2012, quando eu fui fazer esse primeiro curso profissional. Foi em Belo Horizonte, Sim. com uma professora muito famosa. E era 4 segundas e terças. E na época, esse curso custava R$3.000. R$3.000 hoje não é pouco dinheiro, mas também não é muito. Mas na época era Mas muito, imagina né? em 2012. E deixa eu te contar, era o único dinheiro que eu tinha guardado na minha conta. Era como se eu tivesse assim, 3.500. 3 eu pago o curso, 500 eu vou comer e pegar o trem e ir de volta. Sim. Era o suficiente, não tinha mais. E como era toda segunda e terça, eu trabalhava aqui. No domingo eu pegava o trem, que o trem era mais barato do que o ônibus, né? Então eu pegava o trem. Ainda bem que eu tenho parente em Belo Horizonte, minhas tias sempre me hospedaram, me deram lá e comida nessa época difícil da vida, e me dão até hoje, quando eu vou pra lá. Então, eu pegava o trem aqui, descia na casa da minha tia, não tinha Uber. Eu lembro que meu tio me pegou na rodoviária, na ferroviária, porque nesse dia eu tava com os 3.000 na bolsa. Gente, por que eu não fui no banco e não fiz um depósito? Eu fiquei com medo. Sim. Quis levar o dinheiro na mão. Imagina eu viajando do interior com uma bolsa com R$3.000. Eu lembro que eu passei a alça da bolsa 2 vezes dentro do trem agarradinha com a minha bolsa com 3.000. Aí meu tio me pegou na ferroviária, porque ele sabia que eu tava com os 3.000. Passou em frente onde era o curso e falou assim, ó, é aqui que é o lugar onde você vai estudar. Você vai descer de ônibus aqui, você vai pegar o ônibus lá na Avenida do Contorno, vai descer aqui, na Amazonas, aqui e tal, e vai subir aqui 2 ladeiras de esquina, o morro, e vai virar, e a escola é aqui. Aprendeu? Aprendi. Beleza. No outro dia vai eu de ônibus, com a minha maletinha nas costas, com Avon, Natura, não falando mal dessas linhas. Sim. Mas são linhas para pessoas usar em casa. Sim. Uso pessoal, e não maquiagem profissional para trabalhar. Mas era o que eu tinha. E aí, eu, com a minha maletinha nas costas e com a bolsa com os R$3.000. Fui de ônibus. Aí, peguei o ônibus e tal. Não tinha dinheiro pra pagar táxi, não tinha Uber. E eu ainda tinha que almoçar, né? Aí, eu lembro que eu fiquei toda feliz, porque o curso tinha café da manhã e café da tarde. Aí, eu falei, opa, então é só almoço mesmo que eu vou ter que pagar. E aí, peguei o ônibus, fui pro curso e tal. E eu lembro que nesse dia, uma coisa que marcou muito na minha carreira, que eu cheguei lá, o estúdio da mulher, onde ia dar o curso, ela era muito famosa em Belo Horizonte, era muito chique. E olha que coisa assim, sabe? Eu não conto isso com vergonha, não. Eu conto isso com orgulho, porque a gente tem que manter as nossas origens. Claro. Eu cheguei, eu olhei pro chão assim, e eu vi a cerâmica grande, eu não sabia o que era porcelanato. E aí eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha e falei assim, menina, aqui é tão chique, que tem uma cerâmica aqui que ela é grandona. Eu nunca tinha visto uma cerâmica tão grande. Ela, Glenda, se chama porcelanato. Eu falei, eu nunca vi uma cerâmica grandona desse jeito, meu Deus. Aí, beleza, aí começou a aula. Aí eu fui lá na secretária. Eu já queria pagar. Aí, porque eu queria me livrar dos 3.000 da minha bolsa. Aí a mulher falou assim, não, daqui a pouco eu te chamo pra pagar. Aí onde eu ia levar minha bolsinha. Aí chegou, aí tinha um café da manhã chique lá, né? Eu comi e tal. Pensei, vou comer, né? Porque eu tenho pouco dinheiro pra almoçar. Tipo assim, eu tinha feito o cálculo das 4 semanas, eu podia gastar no máximo R$30 no almoço. Com refrigerante, né? Sim. E aí, eu falei, vou tomar o café da manhã reforçado, que eu almoço pouco. Gente, isso faz parte do crescimento, sabe? Claro. Porque às vezes a pessoa quer começar e pensa, mas eu não tenho dinheiro, é difícil. Cara, foi difícil pra mim também. E aí, eu peguei e tomei o café. E aí, a sala tinha uma televisão e mostrava a professora lá em Paris, maquiando aquelas modelos chiquíssimas. Legal. E foi chegando aqueles maquiadores com as maletas de rodinha. A minha maleta não era de rodinha, era de costas. E eu olhando aquele povo chegando, eu falei assim, oh meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Esse negócio não é pra mim. Aqui na capital, acho que eu sonhei demais. Confesso, eu sonho alto, tá? Às vezes meu sonho não bate com a minha conta bancária, não, mas eu sonho alto. Aí eu olhei e falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Beleza. Aí ela mostrou a apresentação lá, que ela foi em Paris, né, e tal. Aí a modelo chegou no roupão branco de pluma, e ela fez a técnica, mostrou como fazia. E aí foi que eu conheci MAC. Eu nem sabia o que era MAC. Lá em Belo Horizonte fala MAC, né? Porque é uma sigla, fala-se MAC. Mas o pessoal fala MAC. E MAC pra cá e MAC pra lá. Eu falei, o que eu vou fazer na hora que eu abrir aqui? Só tem Avon e Natura. Demonstrando a modelo. Aí ela virou e falou assim, então vamos praticar? Aí eu falei, professora, deixa eu perguntar uma coisa. Que hora que vai pagar? Aí ela falou, você tá preocupada em pagar? Aí eu falei assim, é porque eu tô preocupada porque o dinheiro tá aqui na minha bolsa. Você tá com 3.000 aí na bolsa? Estou. Aí, dinheiro em espécie? Tô.
Você não veio do interior? Aí eu falei, vim. Ai, gente, mas esse povo do interior é caipira, né? Olha pra você ver, por isso que onde você vai no banheiro e tudo, você carrega a bolsinha atrás. Você tá com 3 mil aí em espécie. Gente, pelo amor de Deus, vem cá pra eu receber esse dinheiro. Aí me livrei do dinheiro. Aí todo mundo riu, tipo, ele me chamou de caipira, da roça, né, do interior. Aí beleza, paguei. Quando eu vi eles montando a bancada, Luiz, com aquele tanto de maquiagem chique, eu fiquei com vergonha de abrir minha maletinha. Aí eu abri, eu peguei e comecei a chorar. De vergonha, assim, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui pro banheiro. Aí a professora foi atrás de mim. E o banheiro da mulher tinha tipo um closet. Sim. Sabe, uma sala de estar, na verdade. Não era um closet. Era uma sala de estar com um sofá, uma poltrona. E depois era o banheiro, de tão chique que o lugar era. Aí eu fui lá e sentei naquele sofazinho lá. Aí ela veio atrás de mim e falou assim, o que foi que você tá chorando? Você tá passando mal? Eu falei, então, Jaqueline, vou aproveitar que só tá nós duas aqui. Será que você não me devolve uma parte do meu dinheiro, não? Né, eu já aproveitei um pouco a parte da manhã. Se você puder descontar uma parte desse valor, você pode devolver o meu dinheiro e eu vou embora. Ela falou assim, por que você não gostou do curso? Tem alguma coisa que eu possa melhorar para te ajudar? Eu falei, não é isso. Eu acho que esse curso não tem nada a ver comigo. Na verdade, eu tô pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu viajei um pouco na cabeça, assim, na maionese. Você pode devolver meu dinheiro e vou embora? Aí ela falou assim, você tá falando isso porque você viu o pessoal chegando com as maletas chique, né? Deixa eu te falar uma coisa, eles não são melhores que você. Todo mundo tá aqui pra aprender. Aquele pessoal ali, todo mundo tá aqui estudando comigo e continua maquiando horrivelmente. Eles não são melhores que você. Ah, e só pra você achar que você é pior que eles, vou te falar que você não é. Eles pagaram de 10 vezes no cartão, você foi a única que pagou à vista. Eu falei assim, então pensei, nem tinha cartão, né? Aí eu falei assim, pois é, mas você não devolve, não? Ela falou assim, olha, eu devolvo. Eu devolvo até seu dinheiro todo. Mas eu vou te dar 2 opções. Pega seu dinheiro todo e volta pra casa fracassada que você é. E continua com a sua vidinha média que você tem. Você pode escolher. Ou você pode escolher voltar ali pra fora e vencer esse desafio. E ser uma profissional de verdade. E aí, o que você escolhe? O cara foi um tapa na cara, né? Porque, tipo assim, ninguém tinha falado assim comigo e foi bom pra eu acordar. Claro. Aí eu olhei e falei, cara, então... Eu queria ir embora, né? Fracassada. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou pra luta, então. E aí ela falou assim, ótimo. Tá todo mundo rindo lá de você, porque você tá chorando. A menina do interior com 3 mil na bolsa chorando, a caipira. Você vai falar que você tava com o estômago embrulhando, passando mal, e vai voltar. Vamos voltar, então, e você vai fazer as coisas. Falei, tudo bem. Aí eu voltei, o pessoal, por que você tava chorando? Eu falei, porque meu estômago tá meio ruim, eu viajei... E foi isso. Naquele dia foi um choque de realidade. Sim. Que eu me posicionei e falei, é um começo. Ele dói, mas eu tenho que começar. E aí, desde então, aquilo só me fez ver que não é 3 mil, não é 5 mil. Eu tenho que pagar e eu tenho que estudar. E eu tenho que valorizar isso, porque é aquilo que vai me fazer quem eu sou. E depois daqueles 3 mil, Deus abriu tantas portas para mim, porque eu fiz curso com uma profissional que cobrava 5 mil. E eu fiz com ela 3 vezes. 3 vezes 5 mil reais. Então, assim... me fez ser hoje quem eu sou profissionalmente, sabe? Ela ter me dado esse tapa na cara falando desse jeito. Porque eu podia ter voltado para trás. Sim. E não ter sido um destaque, não ter sido reconhecida, não ter melhorado. E ter conhecido tantos profissionais bons, que desse curso eu carrego pessoas até hoje na minha vida profissional, são colegas. E também conheci outros profissionais e cresci e estou estudando até hoje, como eu te falei. Então foi uma experiência muito legal. Qual é a dica que você pode dar para quem se encontra no mesmo patamar de vida que você se encontrava lá em 2012? Não desistir. Comece com o que você tenha. Se você ficar esperando a melhor oportunidade, ou ter todos os produtos, ou ter o melhor estúdio, ou ter o melhor cenário, a melhor cadeira, você nunca vai começar. Comece com o que você tem. É a boa vontade, é a força de vontade de querer crescer, correr atrás. Comece. Tem que começar. Se você não tomar um passo de iniciativa e falar, não, eu vou, você nunca vai sair do lugar. Vai com medo mesmo. Sobre o seu trabalho como maquiadora profissional, e se atentando especificamente ao seu trabalho com as noivas. Para vocês mulheres, né, o dia do casamento é o dia mais importante da vida, sobretudo porque, como você mesma disse anteriormente, e você tem propriedade para poder falar sobre isso, porque você também é uma mulher casada, parece que é algo que nasce com a mulher, né? Toda mulher nasce sonhando em casar. E, acima de tudo, sonha com o dia do casamento. Além, claro, de viver o casamento, né? O propósito do matrimônio. Enfim.
Qual é a grande história que você teve a oportunidade de conhecer através do dia da maquiagem da noiva, que por algum motivo ou outro te marcou e vai te marcar pra sempre? Nossa, são tantos. Deixa eu pensar assim, um bem de destaque. Nossa, algumas coisas que fazem assim, o dia da noiva ser marcante, nem sempre a história é boa. Tipo assim, a noiva perdeu a mãe, queria a mãe naquele dia tão especial, então ela tá muito sofrida, sentida por não ter a mãe. Mas também tem outras histórias trágicas, em qual sentido, assim, deu muita coisa errada naquela semana. Muita coisa trágica, um vestido que não deu certo, a decoração que não sei o quê. Algumas coisas que são coisas que acontecem, né? Então, mas no final dá tudo certo. Então, assim, todas essas questões marcam. Eu acho que todas as noivas, se parar pra perguntar, o noivo machucar e operar. Teve uma noiva, essa eu vou lembrar mais, que é mais, assim, um caso atípico. Sim. Eu falo que boca de mulher também pega, né? Não é só boca de mãe quando fala, não. O noivo foi jogar bola. Era uma semana antes do casamento, no domingo. Um domingo antes. Você joga bola? Já sabe, né? Já joguei muito. Aí a noiva falou, não vai jogar bola, amor. Nosso casamento é sábado que vem. Você imagina se acontecer alguma coisa? O homem não pega lá e rompe os ligamentos do joelho? Nossa. Pensa, teve que operar. Ela falou, não vou adiar o casamento. Ele casou na cadeira de roda. Com o joelho operado e tudo mais, casou na cadeira de roda. Não adiou o casamento. Não tinha como, eles não eram daqui. Era de Belo Horizonte. Sim. Tinha organizado tudo pra casar aqui, pra casar com a família. O homem pega e machuca. E aí teve que casar, mesmo assim. Mas já aconteceu da noiva ter que adiar o casamento porque o noivo quebrou o braço na véspera do casamento jogando bola. Isso. Sempre a bola. Então, assim, já aconteceu. Esse aí teve como adiar. Mas no caso dessa, não. Ele casou na cadeira de roda. E pensando numa história emocionante, qual foi a que mais te marcou? Nossa, são tantas de noivinhas. Se eu não lembrar das suas, são tantas histórias emocionantes. Ai, deixa eu pensar. Eu acho que mais emocionante é aquele relacionamento, assim, que esteve por um fio e quase terminou. E terminaram e voltaram. E estão ali felizes, realizando o sonho. E tiveram vários problemas ali financeiros, que houve imprevistos que aconteceu, sabe? E aí a noiva tá ali no dia falando assim, eu tô casando pela misericórdia de Deus. Acho que esses casos são os mais emocionantes. Porque eu acho que às vezes Deus permite acontecer algumas coisas assim pra falar assim, cara, não é sobre você, né? Sim. Você tá achando que tudo tá dando certo porque você que tá dando conta, não é você, sou eu. Então, assim, eu acho que esses são mais os dos milagres mesmo. Uma noiva minha que vai casar sábado agora. Essa semana eu encontrei com ela. Essa semana não, que hoje é segunda, né? Tô sem noção do tempo. Semana passada. Sexta-feira. Aí ela virou pra mim e falou assim, quem diria, né, Glenda? Eu ia fazer uma coisa super simples. E agora, já tô indo fazer um outro tipo de cerimônia. Então, é sobre isso. Você vê os milagres acontecendo, um dinheiro entrando, alguém provendo, ajudando em alguma coisa. Então, é milagre, sabe? Era uma coisa simples e agora tá sendo uma coisa bonita. Uma cerimônia, vai ter uma festa, não ia ter. Então, eu acho muito lindo, porque a mulher sonha com isso. Claro. Às vezes, a pessoa não pode fazer uma festa de casamento porque priorizou comprar uma casa, um carro ou viajar. Mas a mulher sonha com a festa. Então, quando fala assim, não, deu pra fazer tudo, ainda pode fazer a festa, aí fica mais emocionante pra noiva. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo maquiadora profissional? O grande sonho... Eu já maquiei uma noiva. Nossa, isso tem muito tempo. Eu confesso que nesse momento eu não lembro o nome dela. Mas se ela for assistir, ela vai lembrar que eu tô falando dela. Ela tinha uma mancha no queixo, meio vermelhada, de nascença. Sim. Essa mancha, ela vinha no lábio e ela descia pro queixo e varava um pouco no pescoço. E olha que nessa época que ela casou, não era tão tecnológico igual é hoje, que a gente estuda colorimetria, sabe? Não tinha essa questão de cores. Sim. E aí ela virou, quando ela me procurou, ela falou assim, eu te procurei porque eu sei que você vai conseguir camuflar isso aqui. Eu falei, meu Deus, será que eu vou? Falei, eu vou conseguir. Eu vou conseguir sim. Só que eu já trabalhava com coisas boas, que sempre foi minha prioridade, trabalhar com produtos bons. Então isso me ajudou, sabe? Eu pude ali camuflar, porque ela não queria perder a essência dela, de quem ela é. Ela tem aquela mancha de nascença, o noivo já sabia, tudo bem. Mas ela não queria aquilo ali naquele dia, sabe? Ela queria estar embelezada. Mulher sonha, né? Tá bonita naquela ocasião do casamento. Então eu consegui camuflar essa mancha dela, sabe? Que vinha na boca, passava no queixo, descia assim um pouco. E ela ficou toda feliz, porque aquela mancha vermelha foi camuflada. Eu usei os produtos certos, com a tecnologia que eu tinha, com os estudos que eu tinha. E ela se sentiu muito feliz daquilo.
Então, para mim, foi gratificante. Ao mesmo tempo, também, uma outra experiência com uma noiva que tinha vitiligo. E ela também não queria que o vitiligo aparecesse. Ela tinha um vitiligo no rosto, na testa, na bochecha. E eu consegui camuflar. E aí a pessoa, às vezes, olha e fala, nossa, nem acredito, deu certo, não tá aparecendo. Então, para mim, isso é prazeroso demais. É lindo ver que eu tive a capacidade de fazer aquilo ali, não ser um incômodo para ela naquele dia, entendeu? Em contrapartida, qual é o grande sonho que você almeja ainda realizar sendo maquiadora profissional? Nossa, assim, como eu tô de mudança, eu confesso que eu tô assim, eu não sei o que me espera. Eu não sei o que me espera. Eu quero continuar trabalhando, que eu amo o que eu faço. Mas se eu falar assim com você que eu tô sonhando assim, eu quero montar meu estúdio lá em São José do Rio Preto. Eu tô deixando assim Deus guiar. Eu quero continuar trabalhando. Como vai ser? Eu não sei. Eu tenho algumas entrevistas marcadas em alguns salões lá, já procurei informar, já procurei os salões, marquei entrevistas. Sim. Mas eu não sei o que me espera. Então eu confesso que nesse momento eu não estou sonhando nada, não. Eu estou deixando as coisas acontecer. Mas claro, sempre estudando, tentando ser uma profissional melhor, não deixando de priorizar o estudo, a qualidade do meu trabalho. Mas nesse momento sobre sonhar, de como vai ser, eu tô tranquila. Eu tô deixando as coisas acontecer naturalmente. Eu não sei como vai ser. Quando eu chegar lá. E pegando um gancho no que você falou, você vive um momento de muita emoção pelo fato de que você terá uma mudança muito abrupta na sua vida em todos os sentidos, né? Em todas as áreas. Afinal de contas, como você mesmo disse, né? As suas seguidoras já sabem, os familiares idem, obviamente. Você está partindo para o interior de São Paulo e, consequentemente, de certa forma, eu sei que é forte falar isso, mas é a realidade, deixando todo o legado que você construiu aqui em Governador Valadares com muito esforço, com muito esmero, para poder seguir um outro caminho. Como é que tem sido isso e como é que tem sido essas últimas semanas e dias aqui em Governador Valadares? Tá sendo um turbilhão, porque, tipo assim, vou atender muito ainda essa semana. Não tem mais vaga pra colocar ninguém. O povo quer esse atendimento. Não, eu quero que você corte meu cabelo pela última vez. E tal. Quero ainda fazer um curso com você. Gente, eu não tenho vaga mais, graças a Deus. Eu viajo domingo já. Sim. Então, assim, tá sendo turbilhões de emoção, sabe? Porque minha família toda é daqui, exceto meu irmão que mora em Curitiba. Mas minha família toda é daqui. Meu pai mora aqui. Então, tô deixando ele com meu tio. Deixando a minha equipe toda. As noivas me chamando ainda para fazer orçamento, que algumas pessoas ainda não sabem. Mas eu já tô deixando a equipe aqui preparada. E as meninas são muito eficientes para poder atender todo mundo. Mas tá sendo um turbilhão de emoção, sabe? Eu sou muito manteiga derretida. Então, imaginei que sábado, que é meu último atendimento, eu vou atender chorando. Sábado agora, uma cliente foi despedir de mim, eu chorei, eu sou muito chorona. Então, tá sendo muito emocionante. Claro. E, ao mesmo tempo, tá sendo desafiador. Em qual sentido? Eu sou muito tranquila. Se eu te contar assim, eu não tirei uma roupa do guarda-roupa até agora. Eu não queria ser assim. Eu já queria que tivesse tudo arrumado, mas não está. Aí a minha tia me deu 2 sacos jeans daqueles de sacoleira. Eu já tô imaginando a cena, Luiz. Eu vou pegar o guarda-roupa, eu vou abrir, eu vou pegar minhas roupas, vou jogar naquele saco jeans e vou embora. Então, assim, ao mesmo tempo de eu ser muito tranquila, eu fico com raiva de eu ser tranquila demais. Como eu te disse, né? Eu não sei como vai ser lá e tô tranquila quanto a isso. Mas não deixa de ser emocionante. Ontem eu fui na minha igreja pela última vez. Foi meu último domingo na minha igreja ontem. Aí eu cheguei lá, quando eu vi a igreja assim, eu fiquei emocionada. Falei assim, nossa, o tanto que eu cresci aqui e tal, na minha vida espiritual. E eu não vou vir nem tão cedo nessa igreja mais congregar. Então tá sendo muito emocionante. Qual é o filme que tem passado na sua cabeça? Tipo assim, nossa, espero ter deixado um legado bom. Esse. Espero ter deixado várias lembranças boas em cada coração das noivas. Em cada cliente que eu atendi, de maquiagem social, para festa, para vários eventos, eu espero ter deixado boas lembranças. Sobre deixar boas lembranças, nós sabemos que a nossa vida é um livro. É como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a propriedade de fazer com que nós possamos escrever as páginas dos livros das nossas vidas.
porque diferentemente do que acontece nos livros, onde as páginas são feitas de folhas, nós, enquanto seres humanos, temos, né, a autoria de fazer com que os capítulos especiais das nossas vidas possam ser dias, meses, períodos, momentos e pessoas. Verdade. Que são únicas, marcantes e especiais. E no livro da sua vida você tem uma pessoa que é pra lá de especial e única, mas que não se encontra neste momento em vida aqui na Terra. Logo, no livro da sua vida atualmente, ela se encontra como uma estrela, que é a sua mãe. No livro da sua vida, qual a importância da sua mãe na vida da Glenda Castro? Você vai me fazer chorar. Muito importante. Deixa eu me recompor. Fique à vontade, por favor. Muito importante, né? Porque minha mãe era da área da beleza, né? Como eu falei. Então, eu via ela trabalhando ali, sabe? E ela me serviu de muita inspiração. E eu fico pensando assim, gente, que se minha mãe tivesse viva, sabe? Meu marido sempre fala isso comigo. Fala assim, amor, se sua mãe tivesse viva, ela teria muito orgulho de ver quem você se tornou profissionalmente. Então, eu acho que foi um legado que ela passou pra mim, sabe? Que foi muito especial, porque eu amo o que eu faço, gosto do que eu faço. A gente trabalhar com os sonhos das pessoas é muito lindo. Mas o mais bonito disso tudo é o legado mesmo, sabe? Então, assim, minha mãe deixou um legado muito bom aqui como profissional. Nem todo mundo, a minha equipe mesmo, praticamente ninguém teve a oportunidade de conhecer minha mãe como profissional. Mas eu ainda tenho algumas pessoas, assim, clientes, sabe? Que era da época da minha mãe. Então, assim, se eu tiver deixado aqui em Valadares um pouco do legado que minha mãe deixou, apesar que ela, né, morreu muito nova, não trabalhou muito tempo na área. E antigamente não era tão tecnológico como era hoje, mas ela trabalhava com o que tinha. Sim. Era muito trabalhadora. Se eu deixar um legado que ela deixou aqui, parecido com o dela, eu já tô feliz. Qual é a grande lembrança que você tem da sua mãe, guardada na sua retina? Aquele tipo de lembrança que ela lá do céu vai lembrar desse dia, dessa conversa, dessa bronca, dessa viagem? Nossa, assim, não foram muita experiência, foram muitas, né? Minha mãe morreu, tinha 21 anos, era muito nova. Mas de coisa boa, de coisa ruim. Fique à vontade pra poder correr sobre. Ai, de coisa boa, eu lembro que... Nossa, minha mãe no leito de morte, sabe? Agora já me equilibrei, gente. Eu já consigo falar. Minha mãe no leito de morte, sabe? Ela virou pra mim e falou assim, minha filha, eu vou morrer despreocupada, porque eu sei que você é muito trabalhadora. Então, eu tô despreocupada quanto a você, que eu sei que você vai longe, que você é trabalhadora, você corre atrás, você é desenvolvida. Então, eu vou morrer em paz, porque eu sei do que eu te preparei. Sim. Então, isso foi muito marcante, porque me trouxe, assim, um conforto de saber que minha mãe estava morrendo em paz, que ela me via como uma pessoa boa. Claro. Que ela sabia que ela podia morrer, que eu ia dar conta. Não foi fácil, né, gente? Nossa, não desejo pra ninguém. Perder uma mãe nova e tal. É uma longa história. Mas isso me marcou muito. Eu fiquei feliz de saber que essa imagem que eu passava pra ela, né? Então, isso foi muito marcante pra mim. E de puxão de orelha... Desculpa, viu, gente, que meu nariz até ficou irritado. Me emocionei, né? O Luiz fez eu chorar. E sobre coisa de puxar a orelha, minha mãe, tadinha, ela era tão boazinha, ela não era muito de puxar a orelha, não. Sim. Nunca nem bateu. Sabe aquela pessoa que vem que vai bater? Não bate? É igual o menino brigão da escola. Tipo eu isso. tô indo. Pegava o chinelo pra bater. Não batia, não. Só ameaçava. Alguém me segura. Me segura que eu vou bater, ó. Eu lembro uma vez que minha mãe era manicure. E eu era uma boa criança, mas eu gostava de irritá-la. Sim. Como qualquer criança. Testar a mãe. Testar a paciência da mãe. Sim. Eu lembro que ela tava lixando o próprio pé. Sabe aquelas lixas de pé? E aí eu fui irritando ela sentada no sofá. Eu acho que eu queria brincar lá fora e ela não deixou. Tava tarde, algo assim. E eu fui falando que eu queria. Ela foi ficando irritada. Isso eu lembro. Ela pegou a lixa de pé e jogou em mim. E bateu, tipo... Isso eu não esqueço. Foi a única vez que ela sentou alguma coisa em mim. Mas ela não era nem de beliscar, tadinha. Ela era muito boazinha. Só ameaçava bater.
Mas foi sobre isso, sabe? Sobre essa área profissional, assim, dela ter me encaminhado. Eu lembro da minha mãe maquiando as pessoas. Legal. Tem até um pastor, que é o Alex, que até foi pastor da igreja que eu fui lá no bairro São Pedro há muito tempo. Quem sabe ele vai ter oportunidade de ver, ele vai ver que eu falei dele. Quando ele casou, ele foi lá no salão e minha mãe, tipo, passou um pozinho no rosto dele. Que legal. Pra tirar o brilho. Então eu tenho essa imagem da minha mãe maquiando as pessoas. E ela andava muito maquiada. Eu ando maquiada. Só que minha mãe gostava da maquiagem pesada, tá? Se ela fosse viva, a gente ia dar uma briga ali de estilos. Ela tinha aquele estilo mais cabelo muito louro, batom vermelho, um olho um pouco mais marcante. Não era beauty, não. Mas são lembranças boas da área profissional, assim, sabe? Que como você viu, né? Fiquei emocionada. Claro. Mas é muito bom o legado que ela deixou. E eu fico feliz, que eu espero deixar o legado como ela deixou. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Ai, meu Deus. Podemos ir? Podemos. O que é? Não vai fazer chorar mais, não. Não, e é com você. Pelo amor de Deus, eu choro muito feio, gente. Não, Mas que pra ver isso. se a maquiagem Emoção, não derreteu. é emoção. Vida. Deus, né? Deus. Tudo. Amor. Família, marido. Casamento. É uma dádiva. Igreja. Muito importante. Religião. Ter um equilíbrio. Colégio estadual. Mora no coração. Jaqueline. Nossa. No coração também. Universitário. Nossa. Coração purinho. Foi minha infância toda com minha mãe ali. São José do Rio Preto. O novo. Governador Valadares. Nossa, eterno no coração. Despedida. Vou chorar. Você já viu que eu sou chorona. Glenda Castro. Nossa. Sonhadora. Maquiagem. Minha vida também. Do que você mais vai sentir falta, tirando, obviamente, as coisas óbvias, perdão pela redundância. Familiares, amigos, igreja, colegas de trabalho. O que você mais vai sentir falta de Valadares? Aquilo que você vai lembrar todo dia lá em São Paulo. De comer? Um restaurante, não sei se é de bar, mas enfim. Ai, gente. Uma rua. Além do bairro universitário, né? Que foi minha infância toda e minha mãe estava viva na época, então foi muito gostoso ali, universitário. Vivi ali com minha mãe, com meu pai e meu irmão, foi muito bom. Mas eu vou te falar uma coisa assim, que não tem a ver com o bairro universitário. Caminhar na ilha. Ai, eu amo caminhar na ilha. Você não caminhava ali no calçadão de São Não, Pedro, mas na ilha você caminhava. Caminhei pouco ali. Ali eu não achava graça, não. Me perdoe, São Pedro. Não, a ilha a gente sabe que por mais que os calçadões são iguais, mas a ilha é a ilha. Gente, a ilha. Eu ainda caminho com a minha sogra, com a cachorrinha lá de casa. Eu quero caminhar ainda essa semana antes de ir. Ai, eu vou sentir falta. Caminha Para lá ali no tomar água calçadão de do coco. São Pedro, que aí vai ser um momento de despedida da... Nossa, Quem sabe? Você acredita que eu já fui lá? Eu já fui no São Pedro, assim, já fui. Despedi na casa da minha tia, no bairro universitário da minha outra tia. No São Pedro, na casa da minha outra tia. Eu já fui lá esses dias 3 vezes já. Não quer voltar, não? Aí eu acho que não quer voltar, mais, não, né? gente. Eu vou chorar demais essa semana. E toda vez que vai lá é só pra comer. Minha tia fez janta, a outra tava lá com vasilhão de manga. Aí vai embora, A aquele outra choro, né? churrasquinho, ai. Não, essa semana que eu jantei lá na casa delas, eu ainda tava forte. Sim. Não chorei nem um dia. Essa semana eu já tô mais sensível. Imagino. Isso Que é a aí. última. E certo. Nossa, eu vou chorar demais. Faz todo sentido, né? Defina a sua história de vida com uma palavra. Nossa, é tão difícil. Resiliência. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa, é Deus. Defina essa conversa com uma palavra. Ai, eu amei. Apesar que você me fez chorar. Não. E agora eu acho que você vai chorar, sabe por quê? Ah, meu Deus, para. Olhe pra esta câmera aqui Ah, e fale e dê um recado pra... Depois você pode até querer usar, tá? Fique à vontade para poder usar nas suas redes sociais. Olhe pra essa câmera e dê um recado pra todas as mulheres que já tiveram a honra e a dádiva de serem embelezadas por você ao longo desses mais de 10, 12, 13, 14 anos como maquiadora em Valadares. nossa, eu não vou chorar mais, tá, gente? Deixa eu respirar. Fique à vontade. São muitas emoções.
Eu, assim, não tenho nem palavras, porque vocês acreditaram no meu trabalho. Você fazendo chorar de novo. Lá naquele comecinho, de muito tempo atrás. Tinha uma motinha velha. Olhando pra essa câmera. E pegava a motinha pra ir na casa das clientes maquiar. E foi muito bacana isso tudo, sabe? Então, assim, agradecer a todas por terem acreditado no meu trabalho. Deixa eu me recompor, que é muito feio falar chorando. Quero agradecer a todas por acreditarem no meu trabalho, por cada oportunidade, cada dia de noiva, cada formatura, aniversário de filho, foto de gestante. São tantas lembranças. E eu agradeço a todas. Foi lindo. Muito, muito obrigada. Todas vocês fazem parte de quem eu sou hoje como profissional. Sou grata demais. Muito obrigada. Não vou aguentar falar mais, não. E eu sou muito grato por ter tido essa incrível oportunidade. E eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, se eu não me engano foi no mês de agosto, você falou, né? Não, vai ser legal ser em dezembro, porque já tinha, né, a confirmação de que você iria pra fora. Sim. Obrigado pela confiança, obrigado por ter aceitado o convite em meio, né, ainda mais nessa semana, né, que é a sua última aqui na cidade. Claro que com o tempo você vai voltar aqui mais vezes, obviamente. Se Deus quiser. Com certeza. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada a vocês, gente. Agora eu já tô assim, né, equilibrando. Novamente eu quero agradecer a todas pela oportunidade, por cada sonho, por cada dia de noiva, por cada momento que eu tive a oportunidade de embelezar vocês. Vocês foram únicas, fazem parte da minha carreira profissional. Eu vou levar vocês todas no coração, vou morrer de saudade. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história. Me perdoe o choro, gente, porque eu sou muito chorona. Mas foi muito bacana, muito obrigada. Faz parte, eu que agradeço. Parabéns por ser quem você Obrigada. é. O Resenha Cast pra lá de especial e emocionante de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã com mais uma história pra lá de marcante e edificante para a história da nossa cidade. Hoje tivemos a grande maquiadora Glenda Castro e amanhã teremos uma advogada e consultora tributária, com quem conversarei amanhã. Fique ligado, lembrando sempre que o Resenha Cast é um oferecimento da Óticas Visão e Examinare Laboratório de Diagnóstico por Imagem. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.